ator António Capelo esteve na terceira no âmbito da programação do 18º Festival Internacional dos Açores. Subiu ao palco acompanhado por poesias e canções sobre o homem e o mundo e o teatro ali sempre presente. Um espetáculo simples, mas carregado de significado. E não esteve só. Fomos ao Teatro Angrense para espreitar o ensaio e acompanhar a estreia. Em conversa com a Vitec, mostrou a sua admiração por não haver uma companhia de teatro profissional no arquipélago. Com variantes, os clarins do mundo. Toca silêncio pela terra, longe, do outro lado, e há homens que dormem sonhando com a paz que chegou desconhecida e pálida. Quem dorme acordado, ouvindo os clarins tocar a silêncio na noite de Natal, que passa igual a tantas desde que há Natal, e a guerra continua sempre. Nunca, nunca a guerra acaba. Morrem oprimidos, povos e povos, crentes de uma paz, da mesma prometida outrora e por penhor rasgada. Morrem os homens quando a sonham mais. E os que a não sonham, e os que a não sabem, e morrem já da paz, e não serão lembrados sob um nome comum com monumentos e festas. Mortos da paz, anónimos, perdidos. Não dareis um feriado às crianças que da escola sairiam correndo, ignorando até estar lá os vossos filhos, se os tivesseis tido. Toca a silêncio, ó clarim do mundo. Toca a silêncio agora. Manda adormecer esta humanidade frenética de saber que existe. Manda que durma e sonhe de si próprio a existência que sabe e que não tem. Toca a silêncio, ó clarim do mundo. Olá, António. Olá. Bem-vindo de regresso aos Açores. Obrigado. Nós conhecemos, se calhar, mais pelas telenovelas, mas é também, ou se calhar, sobretudo, um homem do teatro. Sim, eu sou sobretudo um homem de teatro. As telenovelas são um acidente na minha vida profissional. Não é? Um acidente. Sim, um acidente na perspectiva de que não quer dizer que eu saia mal do acidente, Sim. não é? Mas um acidente no sentido em que o meu percurso toda a vida foi no teatro. O teatro é, de alguma maneira, a minha casa, mas tenho estes pequenos desvios para o cinema ou para a televisão, nomeadamente maioritariamente para as telenovelas, mas não só, também para algumas séries. E gosta de experimentar? Gosto. O ator é ator em todo o lado, não é? É evidente que eu continuo a dizer que o teatro é a minha casa, porque o teatro foi o teatro que de alguma maneira me ensinou tudo. E até a ir para a televisão também. Eu sou diretor de uma escola de teatro no Porto e de uma companhia de teatro. E, portanto, a minha vida é feita ali e tudo o que eu faço fora desse âmbito são, de alguma maneira, acrescentos, porque um ator também se faz de múltiplas maneiras e de múltiplos fazeres. E depois, mesmo no teatro, também não fico só pela interpretação. Também dirijo espetáculos, também traduzo textos, também componho músicas, enfim. Há um sem número de coisas que podem ser feitas no teatro, porque o teatro é, de facto, uma grande escola, e não só para a vida, mas também para a arte, porque é, de alguma maneira, multidisciplinar. Não é? Nós, no teatro, temos música, temos interpretação, temos luz, temos cenários, temos figurinos, enfim. Há uma panóplia de coisas que são, de alguma maneira, muito interessantes para serem trabalhadas em conjunto. Não é? Quando é que entra para esse mundo do teatro e das artes? Eu fiz este ano 47 anos de vida profissional, portanto foi há 47 anos. Eu andava num curso de filosofia, mas fazia teatro de amadores, num grupo de amadores. Alguém me viu e achou que eu podia ter alguma potencialidade para trabalhar profissionalmente. E a partir dessa altura, eu comecei a trabalhar profissionalmente há 47 anos atrás. Portanto, ando nesta vida há 47 anos. Na altura era completamente diferente, as condições, até a forma como os atores eram olhados. Era tudo muito diferente, mas isto também já aconteceu a seguir ao 25 de Abril, portanto já se olhava para isto com uma outra perspectiva. A ideia de que a liberdade chegou e, como tal, nós conseguimos inundar-nos desse prazer de respirar a liberdade a todos os níveis e, portanto, a arte
é algo que é fundamental para o desenvolvimento e não podia deixar de estar presente. Portanto, todo esse preconceito com que a arte foi olhada no tempo do fascismo, de alguma maneira foi começando a desaparecer a seguir ao 25 de Abril. Não na sua totalidade. A minha escola tem a escola, que é a Academia Contemporânea de Espetáculo que eu fundei, fez este ano também 33 anos, portanto já tem 33 anos. Eu lembro-me perfeitamente que no início os alunos tinham ainda algum preconceito induzido pelos próprios familiares para estudar teatro. Teatro é uma coisa que se estuda, é uma coisa que se É preciso faz, estudar para fazer teatro, não é? faz disso uma vida, enfim. Havia tudo isso, mas felizmente as coisas estão a mudar e começamos a olhar para isto de uma outra maneira. E a sua família também disse algo quando... Claro, a minha família não era diferente das outras e, portanto, eu tive mesmo internamente algumas lutas Houve alguns muros esta ideia. para derrubar. com esta ideia de ir para um mundo que era de palhaços, digamos assim. Até a ideia de ser palhaço tinha esse Sim. sentido pejorativo, que é completamente ridículo. Portanto, foi preciso ir derrubando muros e ameias, enfim. E agora chegamos a outros sítios. Lá E estamos. mesmo assim, primeiro a tal coragem de ir para teatro e ser ator, e depois outro tipo de coragem para abrir a sua própria escola. Também é preciso. Sim, mas eu abri a escola porque achei que era fundamental abrir uma escola na cidade do Porto, que é a cidade onde eu vivo, porque não havia formação absolutamente nenhuma, né? Há 33 anos atrás. Havia pouca produção e havia muito menos formação e, portanto, desse diagnóstico que fizemos, achamos que melhor do que ninguém teríamos que ser nós a fazer uma escola, a criar uma escola e, portanto, digamos que o panorama artístico da cidade do Porto, desde a fundação da escola, mudou radicalmente. E, portanto, o que o Porto era há 33 anos atrás, do ponto de vista da formação, do ponto de vista da produção, do ponto de vista da relação dos espetáculos com os espectadores, das salas, etc., mudou radicalmente. Basta dizer que o Teatro Nacional tem mais que uma sala no Porto, que o Teatro Municipal tem mais do que uma sala no Porto, e nessa altura nada disso existia, não é? Haviam pequenas salinhas de grupos ditos independentes, mas nada disto existia ainda como, digamos, como oferta do panorama cultural da cidade. E isso mudou radicalmente e eu estou absolutamente convencido que a criação da escola, das escolas, porque há várias escolas do Porto, mas da nossa escola, que foi a primeira de todas, a criação da escola, de alguma maneira, mudou o panorama. Porquê? Porque começou a lançar para o mercado pessoas muito mais bem preparadas. A minha escola tem no seu seio, reproduz no seu seio um meio profissional completamente. Portanto, nós temos cursos para intérpretes, atores e atrizes, temos cursos para cenógrafos, figurinistas e aderecistas, temos cursos para desenhadores de luz, de som, temos tudo. E, Muito completo. Portanto, reproduzimos na formação o espectro da própria produção. Dizia-me há pouco, antes de começarmos esta entrevista, que se lembra de ter vindo aos Açores há muitos anos a um espetáculo na Ilha do Pico. Não vim só à Ilha do Pico, vim à Terceira, fui ao Pico, fui ao Faial, fui a São Miguel. Miguel também. Era um espetáculo que eu tinha muito didático, de Natal, com crianças, que eu montei. Foi há muito tempo, foi no tempo em que eu, para sobreviver no meio, precisava também de montar esse tipo de espetáculo. Portanto, corria o país com esse espetáculo. Era só eu, fazia uma coisa muito didática com as crianças e foi na altura contratado por um banco açoriano, não sei exatamente como é que se chamava, o Banco dos Açores, para vir fazer esses espetáculos cá, nomeadamente para as crianças dos familiares dos funcionários do banco. Isso foi a primeira vez que andei por estes lados. Depois voltei. Aí já nas salas de espetáculos? Vim fazer o meu monólogo o ano passado a São Miguel. Eu tenho um monólogo em cena neste momento. Vim a São Miguel fazê-lo. Continuo à espera de convites para poder vir fazê-lo aqui, à Terceira, por exemplo, a este maravilhoso palco. Aqui na Terceira estive a gravar uma série sobre o Almeida Garrett, há uns anos também. Em São Miguel fiz uma novela, já há muitos anos, mas também já participei numa série do meu amigo Zeca Medeiros.
E São Miguel é uma ilha que eu frequentemente visito por várias razões. Tenho lá muitos amigos e porque tinha lá, inclusivamente, antigos alunos a trabalhar e, portanto, eu vinha cá de vez em quando dar algum apoio. Como é que tem visto mais de longe ou mais de perto o desenvolvimento da parte artística, mais concretamente do teatro aqui nos Açores? Há qualquer coisa que é muito estranho para mim, é porque é que os Açores não têm uma companhia de teatro profissional. Eu não percebo, não entendo, não percebo exatamente porquê. Porque há, Temos valores, porque há imensos atores e atrizes açorianos, que a maior parte deles trabalham no continente, porque não têm aqui, possivelmente não têm aqui meios de desenvolver a sua atividade, mas havendo espaços em quase todas as ilhas que possam, de alguma maneira, fazer circular espetáculos, não percebo porque é que não há uma circulação normal e frequente de espetáculos interilhas. E não há estruturas. Há estruturas de música profissionais, mas de teatro não há nenhuma. É menos acarinhado? Não sei Esse exatamente aspecto porquê. artístico. E nunca percebi, porque o teatro é uma ferramenta maravilhosa para trabalhar com comunidades, para trabalhar com públicos muito particulares. Até a própria autoestima do indivíduo, a própria Claro, por exemplo, nós personalidade. fizemos na nossa escola, durante 4 anos, uma experiência piloto para o ensino básico do teatro, que não existe como oferta do Ministério da Educação. Passou a existir este ano, exatamente a partir da nossa experiência. Tornou-se o ensino básico de teatro uma oferta também do Ministério da Educação, para crianças, para que elas possam, porque é exatamente por isso que eu estava a dizer, porque o teatro é uma ferramenta maravilhosa para trabalhar a partir das crianças, a sua relação com os outros, a sua relação com o mundo, a maneira como olham para as coisas, a maneira como se entendem a si próprios, se entendem aos outros, a maneira como têm de começar a perceber o mundo em que se vive, o terrível mundo em que se vive. O teatro é uma ferramenta maravilhosa, porque o teatro obriga-te a teres opinião sobre coisas. Um ator não pode estar em cima do palco sem ter uma opinião sobre aquilo de que está a falar. Só debitar aquilo que foi Não colocado no pode, papel. não pode. Tem de ter uma opinião. Por isso é que a interpretação é exatamente essa ferramenta que tem a ver com a tua opinião em cima daquele acontecimento ou daquele texto. Se não tiveres uma opinião, não és um ator, não é possível, não é? Portanto, todas estas ferramentas são extraordinárias para se trabalhar com os seres humanos, para o seu desenvolvimento, para que o desenvolvimento dos seres humanos, mesmo a partir de quando se é criança, para que isto seja mais harmonioso e mais entendível a todos os níveis. O teatro é uma extraordinária ferramenta. Café com pão. Café com pão. Café com pão. Vixe Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim. Café com pão. Agora sim. Vou à fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho de enganzeira debruçada no riacho. Que vontade de cantar! Quando me prenderam no canavial, cada pé de cana era um oficial. Menina bonita, de vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Vão-me embora, vão-me embora. Não gosto daqui. Nasci no sertão, sou de Oricuri. No Festival Internacional dos Açores, o ator mostrou um espetáculo adaptado à cultura açoriana e depois de um trabalho breve, mas enriquecedor, com elementos de grupos de teatro da Terceira e outras pessoas que se quiseram aventurar. Mas Não há tenho aqui problema. pessoas que nunca fizeram teatro sequer. Tenho uma senhora, não sei a idade dela e, portanto, não Já é a vi ali.
que se inscreveu, ela e o filho, nunca fizeram teatro e estão a fazer esta experiência, que é qualquer coisa. Tudo isto é muito curto para mim, não como experiência, portanto, são mais ou menos 2 dias e meio que vão resultar num espetáculo que vamos apresentar amanhã. É evidente, tive de partir de uma base, de um trabalho meu, né, que tem a ver com poesia, com a palavra dita, essencialmente, dita ou cantada, neste caso. Com os Açores aqui também no centro. E claro que tive de colocar aqui os Açores. Isto era um trabalho que eu tinha feito há uns anos, uma espécie de encomenda da Câmara Municipal do Porto, e eu fiz uma espécie de uma coisa que se chamaria em teatro dramaturgia, quer dizer, o que é que eu ia fazer, com que poesia eu iria trabalhar. Portanto, eu revisitei neste caso, a poesia que se cruzou comigo ao longo destes 37 anos, ou alguma dela, e portanto, esse é o sentido dramatúrgico dos textos que aqui estão. E depois cruzava no fim do projeto que tinha feito no Porto, com poesia sobre o Porto, do Porto ou sobre o Porto. Esse elemento saiu fora e aqui, evidentemente, o que estamos a fazer é poesia do ou sobre os Açores. Música do ou sobre os Açores também. Isto que tipo de espetáculo, de que forma é que pode tocar as pessoas? É claro que está sempre uma panóplia, não é, de emoções que pode despertar, mas qual é o próprio objetivo quando faz? Bom, o objetivo será sempre o mesmo. A grande parte desta poesia é poesia muito empenhada. É poesia que fala de guerras, de paz, de tormentas, etc, etc, etc. Sei lá, estou a lembrar-me, por exemplo, de um poema que se chama Natal de 1945, escrito pelo Jorge de Sena, que é um poema que reflete o final da Segunda Guerra Mundial, não é? Que é tão atual hoje, infelizmente. Nós não estamos no fim de uma guerra, mas estamos em plena guerra na Europa. E, portanto, é preciso. A nossa função é estar sistematicamente a chamar a atenção para que as pessoas não se distraiam. Porque as pessoas têm que saber em que mundo vivem. E, portanto, a nossa função, ao mesmo tempo que estamos aqui durante uma hora e meia, numa hora de lazer de toda a gente, e de alguma maneira a proporcionar-lhes prazer para nos ouvirem e nos verem, ao mesmo tempo fazer com que elas, quando forem para casa, levem daqui alguma coisa que pelo menos as inquiete. E, portanto, esta poesia tem a ver com os homens e com o mundo. Estas canções têm a ver com os homens e com o mundo. E o trabalho que estamos a tentar fazer aqui, de alguma maneira, é que ele seja simples, de alguma sensibilidade e de alguma partilha que toque o coração dos outros. Costuma-se dizer que a cantiga é uma arma, o teatro também é. Claro. Bem poderosa. Sim, mas é uma arma não bélica, né? Não é uma arma bélica. É uma arma no sentido de que é possível, utilizando o teatro, a música ou a poesia, nós tocarmos os outros sem ser com uma bala, né? Dorme, meu menino, há uma estrela a sorrir. O mar vai ser teu amigo e a minha alma pagã há de ser o teu talismã. Corre, meu menino, que o teu destino é o mar, e aqui a sorte é incerta, é tão falsa e tão vã, noite que não tem amanhã.
E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo o que existe, e assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda a parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido, atento alegremente a todos os sons, são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Já teve chatice, já teve problemas por causa de alguma peça que tenha colocado em palco? Já. Há muitos anos tive muita chatice por causa de uma nu. Ok. Não, eu propriamente não tive chatice. O espetáculo foi um espetáculo que se apresentou num festival num sítio do norte do país, onde o senhor padre não percebeu muito bem a ideia de que havia uns nus no palco. Bom, enfim. Mas foi ver, mas ele foi ver a peça. Eu não sei se ele foi ver ou se alguém lhe contou, não faço a mínima ideia. Olha, e passado este tempo, pouco antes do levantar do pano, de abrir do pano, ainda lhe dá aquele nervoso miudinho? Não. A única coisa que me dá é, e com a idade isso acrescentou-se, responsabilidade. Portanto, passei a estar muito mais responsável, não necessariamente nervoso, mas responsável. Né? É evidente que tudo fazemos para que as coisas corram como nós corram bem. Acontece sempre nos espetáculos que toda a gente, quando está em cima do palco, tem uma adrenalina muito forte e, portanto, as coisas acontecem geralmente até melhor do que aquilo que nós tínhamos idealizado. Mas a nossa função é criar condições para que as pessoas possam estar em cima do palco a usufruir do ato de estar em cima do palco. Eu hoje dizia a eles todos que qualquer um de nós, normalmente se lhe perguntam porquê que és ator ou porquê que és... desde pequeno que tenho este anseio, só em cima do palco é que me sinto bem. E a maior parte das vezes em cima do palco sentimos-nos tão apreensivos, tão responsáveis, que não temos tempo para usufruir desse prazer. Portanto, a ideia aqui é que eu amanhã consiga... Aquela ideia romântica de que o teatro é a minha vida. Exatamente. Romântica mesmo. Portanto, vamos tentar amanhã, apesar de tudo, criar algumas condições para quando estivermos a fazer isto, possamos usufruir disto de tanto prazer que o público possa ter prazer connosco ao sentir isso. Não é? Sim, porque isto de ser ator não é aquele mundo mágico que toda a gente acha, e a fama, e os autógrafos, e os restaurantes, e as viagens. Isso também não tem interesse nenhum, devo dizer. Até é talvez o lado mais chato disto tudo. É nós temos que andar a tirar fotografias, a dar autógrafos, etc. Às vezes até é o lado mais aborrecido. Às vezes há pessoas que até são demasiadamente intrometidas na nossa própria vida. Pronto, mas é o que tem de ser e nós, obviamente, qualquer ator sabe perfeitamente que a sua relação com os públicos é fundamental para que o seu trabalho se desenvolva. Não é? O que nós queremos é ter públicos que sejam ainda mais exigentes. É porque esta ideia de formação não é só importante para quem está em cima do palco, também é importante para quem está na plateia. Os públicos também devem ser formados para poderem ser mais exigentes. Daí que a oferta que se faz de espetáculos deveria ser o mais variada possível para que as pessoas manifestem o seu próprio interesse e o seu próprio desejo de ver mais um ou menos outro, ou mais um ou mais outro. Daí, por exemplo, quando eu reflito na minha companhia, que é o Teatro do Bolhão, que tipo de repertório nós devemos ter, há um lado, um setor que para mim é fundamental. Eu acho que é fundamental para formar públicos nós frequentemente revisitarmos os clássicos. Foram eles que nos ensinaram tudo, não é? O Shakespeare, os gregos, os trágicos gregos, o nosso Gil Vicente, etc. Isso ajuda muito os públicos a serem formados e a serem mais exigentes com aquilo que lhes apresentamos. Mas adaptando um pouco esses clássicos ao tempo atual ou não? Não necessariamente, quer dizer... Educar mais o público para esse tipo de... Exato. Não é possível fazer uma revisitação do Macbeth de Shakespeare sem que as pessoas conheçam o próprio Macbeth. Se o público nunca teve a oferta de ver
o texto do Shakespeare, como é que pode, de alguma maneira, analisar uma reescrita do texto do Shakespeare? Não é? Portanto, é preciso fazer, é um trabalho de base. No fundo, não é possível fazer uma casa sem construir um alicerce primeiro. Não é? E o António é um artista ou é um indivíduo que tem como profissão várias vertentes de ser artista? Eu sou um operário da função, das várias funções do teatro. Sou absolutamente operário. Sou um trabalhador da arte de palco. Se isso se pode chamar artista, não sei, mas que sou um trabalhador, sou. Porque eu até transpiro muitas vezes, até fisicamente eu transpiro muitas vezes e, portanto, frequentemente me dou conta de que sou um operário porque trabalho horas e horas e horas e horas naquele ofício. Para quê? Para que aquilo que eu faça possa funcionar, e aquilo só funciona quando eu tenho do outro lado alguém que confronta, e aí sim, aí nós podemos começar a falar em objeto de arte. Mas a arte não sou eu. A arte é tudo o que está ali. É o texto que foi escrito por Shakespeare, por Molière, por quem quer que seja, que é a primeira das grandes artes, né? A própria literatura dramática. Depois, esta ideia de que, por exemplo, se a tua opinião não tem interesse nenhum, a tua interpretação também não tem interesse nenhum. Lá voltávamos à mesma ideia da opinião. Portanto, e depois, tudo o resto que acrescenta valor ao trabalho que estás a fazer. Aí sim podemos falar de um objeto de arte. Mas até lá o que nós falamos é de operários que trabalham, até conseguirem encontrar um objeto que é possível de ser apresentado e partilhado com os outros. Chegou a pensar numa carreira internacional ou em palcos internacionais, ou Portugal foi sempre suficiente para si? Nunca pensei muito nisso. O que eu tive que fazer internacionalmente eu fui fazendo, mais ou menos, mas eu nunca tive como ideia qualquer ser um ator de outro sítio, que não um ator daqui. Portanto, eu sou um ator daqui que de vez em quando vai trabalhar a outros sítios. Sei lá, o meu último filme, longa-metragem, foi toda feita no Brasil, é uma produção brasileira. Mas já dirigi espetáculos em Inglaterra, já dirigi espetáculos em Itália. Portanto, no fundo, isto não é uma... No outro dia discutíamos se isto é uma manta de retalhos ou é um patchwork. Eu acho que é um patchwork, porque a manta de retalhos é feita com retalhos avulsos. O patchwork tem mais cuidado, mais cuidado, não é? E, portanto, o que tem de acontecer, acontece. O que tem de acontecer, acontece. E normalmente é preciso também ter uma grande dose de sorte nas opções que se vão tomando. Porquê é que se faz um filme e não se faz um outro? Porquê é que se faz uma série de televisão e não se faz outra? Porquê é que se aceita isto e não se aceita aquilo? E tem tido essa dose de sorte? Tenho. Tem sido abençoado? Não sei. Pelo menos com sorte tem sido. Tenho. Tenho feito algumas opções que têm corrido bem, portanto, eu vou chamar-lhe sorte, não tenho outra palavra para dizer. Muitas vezes tens um conhecimento das coisas que não é científico, é empírico. Portanto, tu percebes, é por aqui eu vou e por aqui eu vou encontrar muito... E há aquele clique dentro, não é? Interior. Talvez seja isso. Percebe ali de repente. Pois nós chamamos a isso sorte, não sei, não é? Mas o Pessoa também nos ensinou, se houver muito cascalho pelo caminho, que é muita pedra, constrói um castelo. Exatamente. Não é? Vou juntando, não é? E um dia constrói um castelo. Porque, por exemplo, tu não podes ignorar, quando estás em cena, não podes ignorar um acidente, uma coisa que te aconteceu e que toda a gente viu. Tu não podes fazer de conta. Um ator não pode fazer como a avestruz. Sim. Que mete a cabeça no buraco, não é? Porque se meter a cabeça no buraco não vê, o problema não existe. Não, o problema... No palco, e isso também tu aprendes, e aprendes para a vida. No palco tu tens um problema, tens de o enfrentar, olhando para as tens pessoas, de ter a capacidade de... Sim, porque toda a gente está a ver. Mas já teve vontade alguma vez de sair do palco a correr? Acontece tudo. Eu não vou falar dos acidentes. Né? Só perguntei se tinha acontecido. Acontece. Olha, e se não fosse ator, seria possível ter outra profissão com sucesso? Sim, eu sou um bocadinho obstinado por natureza, portanto, fosse o que fosse, eu iria fazer obstinadamente
Agarrar ali com unhas e dentes. Sim, de alguma maneira. Eu também acho que também aprendi isso com o teatro, né? Quando digo que o teatro me ensinou tudo também me ensinou isso. Portanto, tens um objetivo, é preciso lutar por ele, lutar. O edifício onde a escola e a Companhia de Teatro estão sediados no Porto é só um edifício classificado, é um monumento nacional. Não era quando para lá fomos. Portanto, houve uma grande luta que tivemos que travar para conseguir. E, portanto, aquilo demorou tempo, mas esta ideia de que aquilo era fundamental para nós levou a tal ponto, talvez a obstinação, mas a verdade é que foi feito. Depois há outra coisa que é importante. É importante ter projetos de vida. Não. É importante que as pessoas tenham um projeto. Nem que o seu projeto de vida seja ir daqui e ali. Não. As pessoas têm que ter objetivos, coisas para fazer. Não podem adormecer. O teatro também ensina isso. Não é? E, portanto, a criação da escola e da minha companhia foi é um objetivo de vida. Não é? E, portanto, o problema é que, a partir do momento que tu cumpres um determinado objetivo, tu tens de criar outro desafio e outro. Então, quais são os próximos? Ou quais são os que estão em andamento? Quais são os que estão em andamento só? Até porque já temos que fechar o teatro. Porque os senhores já querem ir embora. Muito bem. Portanto, temos de ir embora. Olha, diga-me, consegue-me recitar um dos seus poemas favoritos? Só aqui nisto pode ser um pequenino. Certeza que não se lembra. Não, porque os poemas são longos, estes são longos. Nem um trecho pequenino. Só para terminarmos aqui a nossa entrevista em grande. Provavelmente já te encontrarás à vontade entre os anjos, com aquele sorriso com que tomavas sempre o comboio para as férias grandes. Já terás feito amigo, sem saudades dos dias onde passaste quase anónimo e leve, como o vento da praia, ou a rapariga de Cambridge, que não deu por ti, ou se deu, era de Vila do Conde. A morte, como a sede, sempre te foi próxima. Sempre havia a teu lado, ou em cada encontro nosso ela ali estava um pouco distraída, é certo, mas estava, como estava o vento e o sol nos versos da tua juventude. Só não esperava tão cedo vê-la assim na quarta página de um jornal trazido pelo vento de Caldelas no calor do meio-dia. Jornal onde em primeira página também vinha a promoção do militar a general, ou talvez 2 ou 3 ou 4. Eu já não sei isto de militares, gostar de distingui-los, feitos em forma como os galos de Barcelos, igualmente bravos, igualmente inúteis, paciente de cu melancólico, a saudades e a sífilis de um império e tão inimigos todos daquela festa aqui em ti, em mim e nas dunas principia. É só um bocadinho de um texto do Eugênio de Andrade à morte do Rui Belo, outro poeta. É só um bocadinho, pronto. Muito obrigada. António Capelo, 47 anos de vida profissional, um trabalhador das artes do palco que olha para o teatro como uma extraordinária ferramenta que faz pensar e evoluir. A gente só nasce quando somos nós que temos as dores. Pragas e castigos foram-me gerando por trás dos postigos e fórceps de raiva me arrancaram toda em sangue de mim. Na cintura estava, sorria e jantava e um beijo me deste, tu, Pedro, ou Silvestre, turvo namorado do verão ou de outono, hibernal afeto, casca azul do sono, sem unhas do feto. Eu nasci das balas, eu cresci das setas, que em prendas de sala me foram julgando as mulheres poetas. Eu nasci dos seios, dores que me cresceram, pomos do ciúme dos que não morderam. Nasci de me verem sempre de soslaio, de eu dizer em junho e eles em maio, de ser como eles às vezes por fora, mas nunca por dentro, perfil de uma estátua que não sou de frente. Na cintura estava, e mais que imperfeita, de ser sorte ou dado que qualquer mão deita. Eu nasci de haver os bairros da lata, do dedo que escapa, dos sapatos rotos, da fome que mata o que quer nascer e que o sábio guarda em frascos de abortos. Eu nasci de ver, cheirar e ouvir de um odor a mortos, judeus enlatados para caberem mais, mas desinfetados, pelas chaminés, nazis a sair, de te ver passar, de me despedir dos teus olhos tristes, como se existisses. Na cintura estava,
tom de rosa pulcra, eu me declinava, véspera em latim, impura de todos, gostares de mim.